para todos, iniciando um outro vídeo para o meu canal Realidade Espiritual Jocir Sartor, e nessa ocasião trazendo um trecho do livro Profecias de Pietro Baldi. Para quem não conhece, Pietro Baldi ele foi um espiritualista. A princípio ele iniciou a vida adulta dele como católico, ele era italiano, e depois ele veio para o Brasil, terminou conhecendo Chico Xavier e se tornou um espiritualista, falando de coisas importantes relacionadas à espiritualidade. Escreveu 24 livros e ele era professor de profissão, e ele passou a tratar de vários assuntos da espiritualidade, como reencarnação, karma, enfim, vários tópicos relacionados à espiritualidade, inclusive a crença dele da vida continuar pós-desencarne do corpo físico. E nesse livro em especial, que eu separei para ler para vocês e comentar, ele fala de uma mensagem que ele recebeu no Natal de 1931, chamado Grandes Mensagens, e ali ele cita algumas verdades e muito atual para o momento que vivemos hoje, que parece que bem profético as colocações dele. Então ele diz assim, como um ser de luz, né, uma hierarquia se comunicando através dele, através da mediunidade dele, que ele fala então: falo hoje a todos os justos da terra e os chamo de todas as partes do mundo, a fim de unificarem suas aspirações e preces numa oblata, numa doação que se eleve ao céu. Que nenhuma barreira de religião, de nacionalidade ou de raça os divida, porque não está longe o dia em que somente uma será divisão entre os homens, justos e injustos. A divisão está no íntimo da consciência e não no vosso aspecto exterior. Visível, minha palavra é universal. Uma grande transformação se aproxima para a vida do mundo. Assim como a última molécula de gelo faz desmoronar o iceberg gigantesco, assim também de uma centelha qualquer surgirá o incêndio. A destruição, porém, é necessária. Haverá destruição somente do que é forma, incrustação, cristalização de tudo o que deve desaparecer, para que permaneça apenas a ideia que sintetiza o valor das coisas. Grande mal, condição de um bem maior. Depois disso, a humanidade purificada, mais leve, mais selecionada por haver perdido seus piores elementos, reunir-se-á em torno dos desconhecidos que hoje sofrem e semeiam em silêncio, e retomará renovada o caminho da ascensão. Uma nova era começará. Então vocês veem aqui que o Pietro Baldi coloca nessa citação dessa mensagem recebida por um amigo maior, por uma hierarquia que ditou através dele. Ele chama de noures, né? No Espiritismo se chama de mediunidade, na concepção dele se chama de noures, a captação de linhas de pensamentos, de informação ou de orientação superior, de níveis superiores da evolução humana. Ele chama de noures. E aqui então ele fala, né, a necessidade de uma mudança independente de religião, de nacionalidade, de raça, e essa mudança que vai trazer grandes transformações para a vida do mundo, né, para essa humanidade. Aparentemente ele cita como uma coisa pequena, quando ele cita assim como uma molécula de gelo faz desmoronar o iceberg gigantesco, uma centelha surgirá e fará com que
haja uma modificação maior nessa humanidade, nesse planeta, que inclusive já estamos vivendo, e tudo isso já está acontecendo, né? É só abrirmos os olhos e ver toda essa transformação que está aí. E ele fala, né, a destruição é necessária, porque justamente que nem ele cita aqui, ó, a incrustação, a cristalização que existe deve desaparecer, para que surjam novas ideias melhores, para que o mal seja definitivamente aniquilado desse planeta, dessa humanidade. E aqueles que não estão compatíveis com essa realidade devem ser, obviamente, expurgados para planetas inferiores, como a gente vê outros autores que falam mesmo, e como a gente vê todo o desenrolar do que está aí acontecendo, confirmando todas essas literaturas, todas essas informações dos níveis superiores que estão sendo trazidos para o planeta, né, para essa humanidade, para aqueles que querem abrir os olhos e os ouvidos, a percepção, a consciência e perceber que toda uma mudança está aí acontecendo. Em outro trecho ele continua: o mundo materialista de hoje, na realidade vivida, desinteressou-se dos ensinamentos de Jesus. Repudiar o Evangelho significa não aceitar a lei de um plano biológico mais evoluído. Significa recusar-se a progredir e a civilizar-se, ir contra as leis da vida, querer pará-las no seu caminho de ascensão, significa ser atingido por suas terríveis reações. E esta foi a terrível encruzilhada em que a humanidade quis cair. Então, justamente pelo materialismo, as pessoas se desinteressaram plenamente de todo um ensinamento dessa hierarquia que veio até a Terra e trouxe todo o conhecimento, se materializou por os seres humanos há mais de 2000 anos atrás, para trazer todo um ensinamento, trazer leis cósmicas que influenciam toda a humanidade, e simplesmente nos dias atuais, em vez de terem a humanidade aplicado todas essas leis superiores, toda essa sabedoria maior, a humanidade simplesmente ignorou e se materializou mais ainda, se focou exclusivamente nos aspectos da vida material. E aí ele continua dizendo: Cristo, ou Jesus, né, não é somente um fato histórico ou fenômeno religioso. É o mais alto acontecimento biológico do planeta. Acontecimento perante o qual deverá prestar contas à humanidade, que nunca poderá fugir às leis da vida. As leis da vida que ele se refere às leis superiores, né? Jesus deixou um legado para ser aplicado por essa humanidade. A verdade e as leis da vida não podem ser destruídas. Ele está vivo e sempre vivo estará entre nós, presente e operante como força viva. Ninguém pode parar a sua ação. Em outro trecho ele diz: os dirigentes desorientados pela falta de uma concepção suficiente para resolver os problemas da vida, os dirigentes que se referem aos líderes dos países, né, aqui da Terra, percebem esta corrida em direção ao abismo e desejariam descobrir meios práticos de salvação. Infelizmente, porém, no repertório econômico, político e social deles, não existe tais meios para evitar estes golpes. Todo o sistema vigente está errado, ele se baseia na força, e ninguém pode impedir que quem use da espada por ela pereça. O nosso mundo somente confia na força, e portanto não pode merecer a intervenção de poderes superiores para sua defesa. Ao contrário, ele os renega com seus atos. E quem não tem senão a força não pode prescindir dela. Então a gente vê aqui que mais uma realidade que ele coloca, né, onde todos os líderes do planeta Terra
só acreditam na força, tentam mudar sistemas de direção de países, de nações, pela força, usando a força também do poder político, do poder econômico, e tentando influenciar a população, a sociedade, mas não conseguem, porque justamente eles sempre repetem o mesmo erro, que é ficar fixados exclusivamente nos aspectos materiais da vida. Eles não procuram transcender, eles não procuram ir além com outros conceitos mais evoluídos, com conceitos que visam realmente o aprimoramento da humanidade, da sociedade. E ele continua dizendo, ela guia a destruição porque o choque é inevitável. Ele é uma consequência necessária e fatal do sistema hoje vigente no mundo, que fica assim inexoravelmente preso na sua própria armadilha, sem possibilidade de saída. Tudo isso é consequência do grau de involução no qual o homem atual se acha, porque ainda se encontra no plano semi-animal. Então, justamente pelo ser humano, por essa humanidade, não toda, né, mas uma grande maioria, e principalmente os líderes, como eu disse antes, como o próprio Baldi fala, como optou por ficar focado na força, na insistência de um sistema materialista desequilibrado e limitado, inevitavelmente termina gerando uma destruição com um choque que é inevitável. Todo sistema que não visa o real benefício e crescimento do ser como um ser humano, como um ser espiritual, como um ser transcendente, que não morre só porque o corpo físico morreu, todo sistema que segue essa mentalidade, que infelizmente é os sistemas que existem hoje no planeta Terra, fatalmente vai realimentar um grau de involução que faz com que o ser humano fique semi-animalizado. E ele continua dizendo, quantas vozes espirituais se levantaram, quantos mártires se sacrificaram para que o mundo se desenvolvesse, mas o homem continua pertencendo ao plano biológico do animal. Por isso ele deve aceitar as duras leis deste plano, do plano material, né? Mas desde que neste ponto ele já demonstrou não querer se desenvolver, a maioria que pertence a este tipo biológico poderá ser afastada do planeta, de modo que este possa progredir por intermédio dos poucos evoluídos que pertençam a um plano biológico mais alto. Então, o plano biológico mais alto que ele se refere é uma consciência daquelas pessoas que estão voltadas para o bem, que estão focadas em algo melhor, que praticam o bem e que certamente herdarão no planeta, no futuro, depois de passar por todas essas fases bem complicadas, bem problemáticas, onde o ser humano está mais perdido do que encontrado, né? E aí, a partir do momento que os seres que não querem evoluir, e isso já está acontecendo desde a década de 1950, todos os seres que desencarnam a espiritualidade superior, as hierarquias, já começaram lá desde a década de 1950 a realizar um progressivo expurgo desses seres para planetas inferiores condizentes com o nível de evolução, nível de karma que eles se encontravam e que se encontram. E isso até hoje acontece, né? Todo ser que desencarna, que é um ser que está no nível involutivo, que é um ser que está estagnado, resistente à evolução, ele está inevitavelmente sendo candidato a um expurgo. Quando esse ser desencarnar, ele será expurgado para um planeta inferior, condizente com a mentalidade dele, condizente com o ego dele, condizente com o karma que ele tem. Isso é inevitável
faz parte da evolução das humanidades no cosmos, no universo, são leis superiores, né? E aqui ele continua mais um trecho dizendo: o homem atual muitas vezes acredita ser inteligente quando consegue defraudar a lei de Deus. Mas, como pode acreditar seja possível defraudar as leis da vida? Isso é loucura. Mas o homem é míope e ignorante. Ele fica satisfeito com o sucesso imediato. E depois, para a grande maioria, isso é uma neblina de mistério. O sucesso imediato deixa-o acreditar ter conseguido enganar o próximo e a lei. Entretanto, ele somente conseguiu enganar a si mesmo. E olhando para os outros somente por fora, ele acredita não haver justiça no mundo, por ver os maus triunfarem e os justos serem esmagados. Mas ignora que a vida continua e que não se pode julgar somente pelo breve espaço de uma vida terrena. E mais um trecho diz assim: o homem louco vai criando para si um destino de dor. Ele é o arquiteto do seu próprio futuro. Com a sua avidez, ele cria a sua miséria. Com o seu orgulho, a sua humilhação. Com a sua prepotência, a sua derrota. Trata-se de uma lei de causa e efeito, de continuidade e de equilíbrio, que é confirmada por todas as outras leis que a sustentam, e que são por nós conhecidas no mundo físico e dinâmico. Essa teoria é a que mais concorda com tais leis. Ela poderia renovar o mundo. Hoje o homem está enlouquecido pelo sucesso e faz consistir seu valor na aquisição e no acúmulo da riqueza, sem dar importância aos meios usados. Vencer é o grande sonho, seja de que maneira for, pois o vencedor é sempre admirado. Mas no alto há uma lei de justiça inexorável. Os débitos devem ser pagos. Quem faz o mal receberá. Quem faz o bem, a ele fará jus. Então ele fala bem claramente aqui, né, que tudo que se faz, tudo que se vive, tudo que se pensa e sente vai gerar um benefício ou um malefício para nós mesmos. Se o ser não tem, como ele diz ali, que o homem vive na ignorância, né? Se o ser não tem um conhecimento dessa realidade superior, dessa realidade espiritual sutil, dessas leis cósmicas, ele vai estar sempre gerando mal contra ele mesmo. Então as pessoas ficam muitas vezes revoltadas com os acontecimentos da natureza que estão aí destruindo grande parte dessa humanidade, né, causando dores, mas as pessoas não entendem que as próprias pessoas, por ignorância, erram, geram um desequilíbrio, esse desequilíbrio se volta contra elas mesmas para restituir um reequilíbrio. Então o ser humano ignora todo esse mecanismo e fica querendo culpar a Deus, querendo culpar ao plano espiritual superior dos infortúnios que passa, que vive, né? Então, se o ser humano tem consciência, tem conhecimento de toda essa realidade superior, de como tudo isso funciona, você começa a ter essa consciência despertada para uma evolução maior que transcende a si próprio, o seu próprio ego, e o ser começa então a se concentrar em cuidar muito o que pensa, o que sente, o que faz, porque tudo isso está ligado a energias. Quando nós pensamos, quando nós sentimos, nós geramos campos de energias. Essas energias se espalham, influenciam os outros, fazem com que todo um desequilíbrio ou um equilíbrio aconteça conforme a energia que nós gerarmos. Então vamos ter cada vez mais consciência, devemos ter cada vez mais consciência para que a gente possa superar todas essas limitações, todos esses erros que a humanidade constantemente gera, né? E aqui ele termina,
eu termino o vídeo de hoje com esse outro trecho. Tudo serve somente para fazer da terra um inferno, um teatro de guerra, sem paz e segurança, para que ninguém, bem como para chegar à dor, que é a grande mestra que nos ensina a não errar mais. Quem esmaga será esmagado. Quem furta para enriquecer empobrece. Quem faz sofrer o próximo, a este deverá depois pagar a sua dívida com a sua própria dor. Então também é importante a gente não se limitar com a ideia de que a vida é só aqui no plano material e que as consequências dos atos que fazemos vai repercutir só aqui no plano material. E também se ilude quem acha que os poderosos que fazem o mal estão isentos e que vivem bem, e que vivem felizes, e que vivem plenos de harmonia e de equilíbrio. Na verdade, isso é pura fantasia, né? Porque ninguém sabe dos bastidores que esses poderosos vivem. Então vamos ter toda essa consciência e vamos nos trabalhar a nós mesmos para não gerarmos mais dor para nós mesmos e para colaborar com uma humanidade melhor, que viva em mais harmonia, em maior equilíbrio, em maior evolução. Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Até o próximo vídeo, onde estarei trazendo novas informações, novos comentários. Até mais!